Nós vamos falar agora a respeito da remuneração do policial civil, à luz do que dispõe a Lei Orgânica da Polícia Civil. Então vamos falar a respeito do vencimento e outras vantagens de ordem pecuniária. Das vantagens de ordem pecuniária, nós temos no artigo 43 as disposições gerais. E aqui, para resumir o que nos diz esse dispositivo, que tem menção ao estatuto e etc., nós podemos resumi-lo da seguinte forma. O dispositivo acima prevê que o policial civil tem direito ao valor padrão do cargo, às vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos aqui do Estado de São Paulo, gratificação por regime especial de trabalho policial, o famoso RETP, e ajuda de custo somente em caso de remoção, ok? Então, é a esse respeito que nós falaremos agora. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial. O exercício dos cargos policiais civis dar-se-á necessariamente em regime especial de trabalho policial, o RETP. E em razão de esse exercício ocorrer em regime especial de trabalho policial, o policial civil recebe uma gratificação. Então, os próximos dispositivos vão definir para a gente o que é esse RETP e, em seguida, definem o valor, melhor dizendo, a alíquota dessa gratificação. Tá? Então, o exercício dos cargos policiais civis dar-se-á necessariamente em regime especial de trabalho policial, o qual é caracterizado. Então, olha só. 1. Pela prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e chamadas a qualquer hora. Então, esta é uma característica do trabalho policial civil, que está inclusive prevista em lei. Então, meio que como se o legislador dissesse o seguinte: olha, você, ao se tornar policial civil, você vai trabalhar em condições precárias de segurança, você vai cumprir horário irregular, então não é igual um funcionário público do TJ, que ele entra às 9, sai às 5 e acabou. Tá? Ele não leva serviço para casa. Não, você vai ter um horário irregular, você é policial. Você vai fazer plantões noturnos e também pode ser chamado a qualquer hora. Isso faz parte do seu serviço, porque você está sujeito a um regime especial de trabalho, o RETP. E não adianta reclamar porque eu estou te pagando por isso aqui. Em razão dessas peculiaridades do seu cargo, você recebe uma gratificação, tá? Em razão desse RETP, desse regime especial de trabalho policial, você recebe uma gratificação. Então, pela prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e a chamadas a qualquer hora, é uma das características do RETP. Outra, proibição de exercício de atividade remunerada, exceto aquelas relativas ao ensino e à difusão cultural, eu estou sujeito ao RETP. Então, eu não posso exercer outras atividades remuneradas, exceto uma delas é essa aqui que eu estou exercendo agora, relativas ao ensino e à difusão cultural. Ou B, decorrentes de convênio firmado entre Estado e municípios ou com associações e entidades privadas para gestão associada de serviços públicos, cuja execução possa ser atribuída à Polícia Civil. Então, o RETP impõe ao policial civil a proibição de exercer outras atividades remuneradas. Ah, mas eu conheço um policial civil que faz bico de segurança. Pode isso? Não pode. Pela lei, não pode. Ah, mas isso acontece toda hora. A falta de fiscalização não quer dizer que seja possível pela lei fazer. A lei proíbe, tá bom? Então cuidado para a prática não atrapalhar a sua compreensão a respeito da lei. Não pode fazer o famoso bico, ou o bravo, como o pessoal fala, pela proibição do exercício de atividade remunerada, exceto aquelas relativas ao ensino e à difusão cultural, ou
alguma atividade decorrente de um convênio firmado entre Estado, municípios, associações, entidades que tenham a ver com atividades da Polícia Civil. Então, com base nesse convênio, policiais civis são chamados, são convidados a exercerem essa atividade. E 3, pelo risco de o policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições, o que se relaciona, claro, a essas condições precárias de segurança. Então, o RETP é caracterizado por estas 3, é bem caracterizado, é bem descrito nestes 3 incisos desse dispositivo, tá? A sujeição ao regime de que trata este artigo corresponde gratificação. Então você tem uma gratificação pelo exercício do RETP, pelo exercício do regime especial de trabalho policial. Então a sujeição ao RETP corresponde uma gratificação que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. E aqui o artigo 45 prevê as alíquotas do RETP. Qual é a porcentagem qual é a porcentagem que eu vou utilizar para o cálculo do RETP? Então, pela sujeição ao regime de que trata o artigo anterior, os titulares de cargos policiais civis fazem jus à gratificação calculada sobre o respectivo padrão de vencimento. Padrão de vencimento, que é aquele básico. E aí o restante vai se incorporando, são porcentagens disso, são calculados em razão do padrão de vencimento e aí forma a sua remuneração de maneira geral, tá? Então é o vencimento isso aqui, é aquela parcela básica que compõe a remuneração. Então o RETP para o cargo de delegado de polícia é 140% do padrão e para as demais carreiras 200% do padrão de vencimento, ok? Ajuda de custo em caso de remoção ao policial civil removido no interesse do serviço policial de um para outro município. Então, se a remoção ocorrer dentro do mesmo município, do 1º DP de Mauá, eu fui removido para o 4º DP de Mauá. Não tem ajuda de custo. A ajuda de custo é somente quando o policial civil é removido no interesse do serviço policial, então também não tem ajuda de custo na remoção por permuta, não tem ajuda de custo na remoção a pedido. A ajuda de custo somente cabe quando a remoção se der no interesse do serviço policial, requisito número 1, e requisito número 2, de um para outro município. Nesse caso, é paga ao policial civil uma ajuda de custo correspondente a 1 mês de vencimento. A ajuda de custo será paga à vista da publicação do ato de remoção no Diário Oficial. Então será paga à vista, será paga quando da publicação do ato de remoção no Diário Oficial. O parágrafo 2º do artigo 46 evidencia algo que já havíamos falado. A ajuda de custo não será devida quando a remoção se processar a pedido ou por permuta, ok? Temos ainda a previsão legal de outras concessões, são concessões diversas aqui. Então, transporte ao policial civil licenciado para tratamento de saúde em razão de moléstia profissional ou lesão recebida em serviço, será concedido transporte por conta do Estado para a instituição onde deva ser atendido. Então esta é a primeira hipótese de transporte, a primeira das duas aqui previstas pela lei. O artigo 48 prevê mais uma. Aqui, perceba que o grande desafio aqui é memorizar esses dispositivos. Então você tem que saber aqui, por exemplo, transporte, em relação a essa primeira hipótese que acabamos de ver. Essa concessão, transporte, é concedida ao policial civil que esteja licenciado para tratamento de saúde, mas por tratamento de saúde em razão de algo que lhe aconteceu no serviço. Então, em razão de moléstia profissional ou lesão recebida em serviço. Aí o Estado fala, olha, você se machucou enquanto estava exercendo as suas funções, pode deixar que eu me encarrego do seu transporte para o local em que você deva ser atendido. Tá bom? Então, tenta simplificar isso, tenta entender, tenta imaginar quando é que esses dispositivos se aplicam, tá bom? Artigo 48. A família do policial civil que falecer fora da sede de exercício e dentro do território nacional
No desempenho de serviço, mais uma vez, então o policial civil, ele sai aqui da cidade de Mauá, vai cumprir um mandado de prisão em Ribeirão Preto. É recebido a tiros e, infelizmente, vem a falecer. Ou, e aqui o dispositivo não restringe isso ao estado de São Paulo, fala fora do território nacional. Então sai um policial civil daqui, vai para Manaus para poder trabalhar em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas e lá vem a falecer em razão do desempenho do serviço. Então, neste caso, concede-se à família do policial, não é um benefício concedido ao policial que faleceu, tá? O benefício de transporte para no máximo 3 pessoas do local de domicílio ao local do óbito e também do local do óbito de volta para o local de domicílio, tá? Então, transporte são 2 hipóteses e você vai se lembrar delas. Honrarias ou prêmios. O secretário da Segurança Pública, por proposta do delegado-geral de polícia, ouvido o Conselho da Polícia Civil, poderá conceder honrarias ou prêmios aos policiais autores de trabalhos de relevante interesse policial ou por atos de bravura na forma em que for regulamentado. Então, o que pode gerar honrarias ou prêmios? Trabalhos de relevante interesse policial e atos de bravura. Quem concede as honrarias ou prêmios? Secretário de Segurança Pública, por proposta do DGP. E o Conselho da Polícia Civil deve se manifestar a respeito disso. Tá bom? Promoção: o policial civil que ficar inválido ou que vier a falecer em consequência de lesões recebidas ou de doenças contraídas em razão do serviço, será promovido à classe imediatamente superior. Então, em razão do exercício do serviço, o investigador de 2ª classe, ele falece. E aí ele então é imediatamente promovido para a 1ª classe, tá? Se o policial civil estiver enquadrado na última classe, é um delegado de polícia de classe especial. Então, nesse caso, ser-lhe-á atribuída a diferença entre o valor do padrão de vencimento do seu cargo e o da classe imediatamente inferior. Ué, mas ele morreu? Sim, mas para fins de cálculo de eventual pensão por morte, ok? Pensão por morte. A concessão do benefício será precedida da competente apuração, retroagindo seus efeitos à data da invalidez ou da morte. Então, aqui a linha do tempo, nessa data o policial morreu. Demorou tudo isso aqui para verificar se o policial efetivamente morreu em decorrência do serviço, tá? E aqui passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. No 7º mês é que falou, ó, de fato, ele faleceu em razão do serviço, tá? Nesse caso, será pago tudo que lhe deve de forma retroativa, Então aqui a família recebeu a pensão como se fosse um policial civil de 2ª classe. Mas aqui, quando foi reconhecido o óbito em razão do serviço, ele foi promovido para 1ª classe. Então aqui ele receberá, a família receberá a diferença em relação a esse mês, a esse mês, a esse mês, a esse mês, tudo somado e pago retroativamente, ok? O mesmo raciocínio se aplica tratando-se de invalidez do policial civil. Então ele recebeu, por exemplo, proventos de aposentadoria por invalidez, aqui como se ele fosse um policial de 2ª classe, 2ª classe, 2ª classe, 2ª classe. Só que aí, tendo se verificado que de fato a invalidez decorreu do exercício das funções, ele receberá retroativamente a diferença toda somada. Isso consiste então no recebimento dos atrasados. Neste sentido, inclusive, o artigo 50, parágrafo 3º, o policial inválido, nos termos deste artigo, será aposentado com proventos decorrentes da promoção, observado o disposto no parágrafo anterior. Então, ele será aposentado já recebendo proventos relativos ao cargo para o qual ele foi promovido. Mas pode haver essa demora em se apurar se eventualmente esta invalidez decorreu do exercício de suas funções. Então, tendo-se apurado, eventual pagamento em atraso será efetuado todo ao policial civil, para que ele então se considere aposentado desde o momento da invalidez, já na classe superior àquela em que se encontrava.
Pensão por morte. Aos beneficiários do policial civil falecido, nos termos deste artigo, será deferida pensão mensal correspondente aos vencimentos integrais, observado o disposto nos parágrafos anteriores. Auxílio funeral. O auxílio funeral é pago ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou então, na falta destes, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento do policial civil, ativo ou inativo. Será concedido auxílio funeral a título de benefício assistencial de valor correspondente a 1 mês da respectiva remuneração. Ainda sobre o auxílio funeral, o pagamento será efetuado pelo órgão competente, mediante a apresentação de atestado de óbito pelas pessoas indicadas no caput, no dispositivo anterior, ou procurador legalmente habilitado, feita a prova da identidade. No caso de ficar comprovado, por meio de competente apuração, que o óbito do policial civil decorreu de lesões recebidas no exercício de suas funções ou doenças delas decorrentes, o benefício será acrescido do valor correspondente a mais 1 mês da respectiva remuneração, cujo pagamento será efetivado mediante a apresentação de alvará judicial. Nós não nos alongaremos nesses dispositivos aqui, tá, pessoal? Volto a dizer para vocês, se cair alguma coisa daqui, vai cair a letra da lei. A gente não precisa se aprofundar, não precisa entender em profundidade como é que isso funciona na prática, etc. Não, a gente está simplesmente lendo para a gente ficar por dentro do que prevê a lei, para nós nos prepararmos para o pior cenário, que é cair alguma coisa dessa parte aqui. Tá? Artigo 51, parágrafo 3º, o pagamento do benefício previsto nesse artigo, caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros, em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivado mediante a apresentação de alvará judicial. Ok. Custeio de despesas com o hospital. O policial civil que sofrer lesões no exercício de suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às expensas do Estado. Então, em tese, vamos supor que seja uma cidadezinha que só tem um hospital ali, enfim, e que é particular, não há ali rede de saúde do SUS. Impensável um negócio desse, né? É muito mais fácil ter uma UPA ali, uma UBS, e aí eles promovem o encaminhamento desse indivíduo ferido para outro lugar, para uma cidade maior, em que tenha um hospital com melhores condições do que esse exemplo que eu estou dando. Mas, de qualquer forma, fica aí o exemplo. Vamos imaginar que é uma localidade que só tem um hospital particular. E aí não haveria tempo para levar em um hospital público. Leva para o hospital particular e o Estado paga, ok? Assistência judiciária ao policial civil processado por ato praticado no desempenho de função policial, será prestada assistência judiciária na forma que dispuser o regulamento.